La madrugada del 18 de agosto de 2022, la tranquila zona residencial de North Valley despertó entre sirenas, luces intermitentes e um rastro de especulação que se expandiu antes mesmo que as autoridades confirmassem os fatos. Naquele bairro, onde poucos acreditavam que algo realmente grave pudesse acontecer, um crime duplo estava prestes a se tornar manchete nacional. Duas mulheres mortas dentro da residência mais imponente da rua Redwood Lane. O proprietário da casa, Ricardo Ávila, ex-policial de carreira impecável e agora consultor milionário de segurança privada, havia telefonado para o serviço de emergência, relatando um episódio que, em sua versão inicial, classificava como um ataque de fúria incontrolável. Quando os primeiros investigadores chegaram, encontraram um cenário silencioso demais para um crime cometido apenas minutos antes. Nada estava fora do lugar além das vítimas. Nenhum sinal de luta, nenhum objeto quebrado, nenhuma marca de improviso. O ambiente transmitia uma estranha combinação de ordem meticulosa e caos contido, algo que chamaria a atenção de forma decisiva nos primeiros relatórios. Ricardo, sentado no corredor com as mãos cobertas de sangue seco, parecia dominado por um torpor que muitos interpretaram como choque. Porém, para os agentes mais experientes, havia algo naquele comportamento que fugia do padrão esperado de um crime passional recém-cometido. O registro inicial do caso apontava que Ricardo alegava ter encontrado sua esposa, Helena, e a irmã dela, Marisa, juntas em sua própria cama. Segundo ele, a descoberta o levou a um rompimento momentâneo da razão. A versão parecia simples, direta e emocionalmente carregada, mas a simplicidade quase sempre se desfaz rapidamente em investigações sérias. Ao examinar a suíte, os técnicos identificaram detalhes aparentemente pequenos que não combinavam com o relato. Marcas mínimas no carpete, ausência de objetos deslocados e um conjunto de câmeras internas desligadas, desde horas antes levantaram a primeira sequência de dúvidas. A vizinhança, conhecida por seu silêncio e rotina calculada, foi ouvida logo nas primeiras horas. Vários moradores afirmaram ter percebido movimentações estranhas na noite anterior, luzes acesas e apagadas em horários incomuns e ruídos abafados próximos à garagem. Um dos vizinhos, que costumava monitorar tudo da janela, relatou ter visto Ricardo chegar muito antes do horário que ele próprio declarou às autoridades. Embora ainda nada pudesse ser provado, as contradições se acumulavam. Ao mesmo tempo, o passado de Ricardo começou a ressurgir com força. Sua carreira na polícia havia sido marcada por eficiência, mas também por episódios velados envolvendo investigações internas, disputas com superiores e um afastamento repentino que nunca recebeu explicação pública convincente. Seu crescimento financeiro acelerado após deixar a corporação também chamou atenção. Empresas de segurança, investimentos imobiliários e contratos com clientes sigilosos haviam transformado seu perfil econômico em algo incomum para alguém que, poucos anos antes, vivia com salário fixo e horas extras imprevisíveis. No início daquela manhã, enquanto os veículos da imprensa se acumulavam do lado de fora, a equipe de perícia enviava suas primeiras impressões. A cena não sugeria explosão de raiva, mas sim execução precisa. Entretanto, ainda não se podia descartar nada. A investigação seguiria um longo caminho, e cada novo dado adicionava mais sombras ao quadro geral. Na sala onde instalaram o posto temporário de análise, os detetives começaram a mapear horários, deslocamentos e elementos comportamentais. A cronologia oficial do ex-policial, construída por ele mesmo, apresentava buracos perceptíveis. O celular de Ricardo havia sido desligado por quase 3 horas antes do crime, e o carro dele registrara deslocamentos que contradiziam suas explicações iniciais. Ao mesmo tempo, mensagens apagadas no telefone de Helena sugeriam encontros clandestinos, não necessariamente com a irmã, mas com alguém cuja identidade ainda não havia sido confirmada. O que parecia um caso simples e emocional estava rapidamente se transmutando em um enigma de camadas profundas. O motivo declarado era plausível, mas os elementos ao redor eram complexos demais para um impulso momentâneo. Havia sinais de planejamento, indícios de vigilância prévia e decisões que pareciam cuidadosamente executadas. Para os investigadores, a pergunta começava a mudar. Ricardo perdeu o controle ou sempre esteve no controle? Amanhã terminaria com uma conclusão provisória. Nada naquele crime deveria ser considerado definitivo. Era apenas o primeiro passo em uma investigação que revelaria segredos familiares, alianças improváveis e um passado profissional que muitos acreditavam ter sido enterrado, assim como as duas mulheres cujas mortes estavam prestes a desencadear uma das histórias mais perturbadoras da região.
Durante las primeras 48 horas de investigación, el caso parecía moverse en dos direcciones opuestas. Por un lado, la prensa insistía en tratarlo como un crimen pasional evidente. Por otro, los analistas forenses comenzaban a detectar patrones que no coincidían con los impulsos violentos de un hombre traicionado. En la estación de policía de North Valley, los detectives revisaban documentos, registros y cronologías, intentando armar un esquema que explicara no apenas o que había acontecido en aquella madrugada, mas o que a había precedido nas semanas anteriores. Ricardo Ávila era conhecido pelo autocontrole quase obsessivo. Seus colegas de corporação sempre destacaram sua disciplina, seu discurso calculado e sua habilidade para antecipar cenários de risco. Era improvável que alguém com esse perfil tivesse um rompante tão repentino quanto alegado. Um impulso violento desse tipo, especialmente envolvendo duas vítimas simultâneas, exigiria uma explosão emocional que simplesmente não condizia com seu histórico. Esses contrastes começaram a se acumular nos relatórios internos. Quando os analistas acessaram as câmeras externas da residência, encontraram algo ainda mais desconcertante. Os equipamentos internos haviam sido desligados manualmente, mas os externos, instalados por uma empresa de segurança terceirizada, continuaram gravando. A ausência de registros internos era coerente com o que Ricardo havia informado, mas a continuidade das gravações externas, não. As imagens mostravam sua chegada à casa às 21h47, mais de 3 horas antes do horário reportado por ele no depoimento inicial. Sua caminhada até a porta principal foi lenta, controlada e sem qualquer sinal de desorientação emocional. Enquanto isso, agentes designados para examinar as finanças de Ricardo descobriram uma movimentação incomum. 3 transferências de alto valor haviam sido realizadas nas semanas anteriores, sempre destinadas a contas vinculadas a serviços particulares, empresas pequenas ou consultorias que não apresentavam atividade clara. Ao investigar essas empresas, perceberam que 2 delas haviam sido abertas no mesmo dia e encerradas poucas semanas depois. Esses detalhes sugeriam uma operação financeira complexa, que não parecia ter ligação direta com o crime, mas indicava que Ricardo poderia estar envolvido em algo muito maior do que aparentava. Paralelamente, a análise dos celulares das vítimas revelava dinâmicas familiares tensas. O relacionamento entre Helena e Marisa era marcado por proximidade intensa, mas também por um histórico de segredos compartilhados que nunca haviam sido expostos. Entre as mensagens recuperadas, havia referências a conversas que nunca deveriam chegar ao conhecimento de Ricardo. Essas pistas sugeriam que algo acontecia naquela família antes mesmo do crime, algo que poderia estar diretamente relacionado ao desfecho trágico. O capitão responsável pelo caso ordenou, então, a reconstrução detalhada das últimas 2 semanas de vida do casal. Os investigadores revistaram agendas, registros de entrada e saída em prédios comerciais, notas fiscais e relatórios de vigilância de rua. Uma informação chamou atenção. Ricardo havia se reunido com um antigo colega da polícia, hoje investigador particular, 2 vezes naquela mesma semana. Essas reuniões, realizadas em cafés discretos e sempre fora da rotina habitual de Ricardo, levantaram suspeitas sobre vigilância prévia ou monitoramento intencional. A vizinhança também ofereceu pistas importantes, especialmente uma testemunha que afirmava ter visto uma caminhonete preta estacionada perto da casa por 3 noites consecutivas. A descrição coincidia com o veículo pertencente ao antigo colega de Ricardo. Ainda não havia confirmação, mas a coincidência reforçava a possibilidade de que o ex-policial estivesse acompanhando de perto algo que acontecia dentro de sua própria casa antes do crime. Enquanto compilavam essas informações, os investigadores perceberam outro ponto crítico. Não havia indícios de que Helena ou Marisa tivessem se encontrado naquela noite com alguém além de Ricardo. Suas rotinas estavam registradas, seus últimos passos estavam documentados, e as mensagens recuperadas mostravam apenas conversas casuais e planos para o final de semana. Nenhuma referência a encontros clandestinos, nenhuma conversa que indicasse comportamento arriscado. Isso fazia com que a suposta traição se tornasse cada vez menos plausível como motivação espontânea. A análise das marcas no carpete da suíte principal, inicialmente sutis, revelou traços que indicavam deslocamentos anteriores à madrugada do crime. A equipe de perícia concluiu que as mulheres haviam sido posicionadas depois da morte, e não onde supostamente foram encontradas. Isso colocava em xeque toda a narrativa de Ricardo, abrindo espaço para a possibilidade de que o crime tivesse sido premeditado, ou, no mínimo, manipulado após acontecer. Com todas essas novas informações, a equipe de investigação passou a trabalhar com 2 hipóteses principais. A primeira,
Ricardo teria descoberto algo grave sobre sua esposa e sua cunhada e tomado uma decisão fria e calculada. A segunda, o crime, por mais violento que fosse, estava ligado a algo externo, talvez uma ameaça pré-existente, um contrato quebrado ou um segredo que ele vinha carregando desde seus tempos na polícia. Conforme a noite avançava, os detetives reunidos na sala de análise percebiam que cada nova descoberta complicava ainda mais o quadro. O caso já não era sobre um homem traído e furioso. Era sobre alguém que poderia ter passado semanas planejando cada movimento, ou tentando encobrir algo que nunca desejou ver revelado. O que ainda não sabiam era que, nos próximos dias, surgiria uma peça-chave capaz de alterar todas as interpretações construídas até então. Durante el tercer día de investigación, la unidad forense entregó un informe que obligaría a reorganizar toda la lógica del caso. Hasta ese momento, el foco estaba puesto en la cronología, en las inconsistencias de Ricardo Ávila y en las evidencias físicas que contradecían su versión. Pero había um detalhe que nadie havia percebido até então. As digitais parciais encontradas no corredor e na porta da suíte não pertenciam a Ricardo, nem às vítimas. Isso levou a uma pergunta que complicava ainda mais o cenário. Alguém estivera naquela casa poucas horas antes do crime. A equipe começou revisitando cada registro potencialmente descartado nos primeiros momentos da análise. Entre eles, um relatório secundário mencionava a presença de fragmentos de poeira metálica próximo à porta dos fundos. Esse resíduo, comum em ambientes industriais, era completamente estranho ao cotidiano daquela residência de alto padrão. Quando submetido à análise espectrográfica, revelou traços compatíveis com materiais usados em cofres antigos e equipamentos de vigilância desmontados. A presença desse material levantava duas possibilidades. Alguém havia entrado para manipular algum sistema de segurança ou estava envolvido em alguma operação clandestina dentro da própria casa de Ricardo. Com essa nova linha de investigação, os detectives reexaminaram a bodega subterrânea onde Ricardo guardaba documentos antiguos de sua época en la policía. Aparentemente, nada había sido removido, pero la organización del espacio no coincidía con fotos registradas durante una visita anterior realizada por técnicos que instalaron sensores de movimiento. Um conjunto de caixas havia sido movido alguns centímetros, o suficiente para indicar manipulação recente, mas insuficiente para gerar suspeita imediata. Dentro dessas caixas encontraram pastas lacradas e dispositivos eletrônicos desmontados, sugerindo que Ricardo poderia estar envolvido em algum tipo de monitoramento ilegal, algo que ele sempre negou categoricamente após deixar a corporação. Enquanto isso, os analistas digitais recuperavam dados de cartões de memória encontrados no cofre principal da casa. A maior parte do conteúdo estava corrompido, mas 2 arquivos permaneciam íntegros. Registros de localização, que indicavam visitas frequentes a um endereço industrial na periferia da cidade. O lugar era conhecido por abrigar oficinas mecânicas e depósitos, mas também por ser ponto de encontro de antigos policiais envolvidos em atividades paralelas. Esse vínculo reacendeu suspeitas sobre o passado de Ricardo e suas relações pouco claras desde que se tornou empresário. A investigação começou a seguir essa trilha paralela. No armazém indicado pelos arquivos, os agentes encontraram marcas de pneus compatíveis com o veículo do ex-policial e resíduos semelhantes aos encontrados na casa. Nenhuma câmera registrou a entrada de Ricardo, mas um relatório de patrulha noturna indicava a presença constante de uma caminhonete preta, vista diversas vezes na mesma área. Era o mesmo veículo identificado por vizinhos nos dias anteriores ao crime. Em paralelo a essas descobertas, surgiram informações cruciais sobre Helena e Marisa. Uma análise meticulosa das mensagens apagadas revelou indícios de que ambas haviam descoberto algo relacionado às atividades recentes de Ricardo. As conversas mencionavam um segredo perigoso, algo que, segundo elas, precisava ser exposto, mas ao mesmo tempo era motivo de medo crescente. Não havia detalhes explícitos, mas o contexto indicava que esse segredo poderia ter relação direta com o armazém, com as empresas criadas e encerradas rapidamente e com os equipamentos encontrados no cofre. Ao examinar os dispositivos eletrônicos desmontados, a unidade forense encontrou componentes que não eram usados em sistemas domésticos. Eram peças típicas de dispositivos de escuta ambiental e câmeras ocultas. Embora não pudessem afirmar que aqueles equipamentos foram utilizados recentemente, o fato de Ricardo mantê-los desmontados em sua própria casa sugeria envolvimento com monitoramento clandestino, algo incompatível com a versão de um consultor de segurança que atuava exclusivamente de forma legal. Enquanto os investigadores organizavam todas essas informações, uma descoberta inesperada mudou o foco da investigação.
registros bancários mostraram que Ricardo havia transferido uma quantia significativa para uma fundação inexistente apenas 3 dias antes do crime. Essa transferência levantava suspeitas de lavagem de dinheiro ou pagamento de serviços que não deveriam ser rastreados. Se ele havia tentado ocultar alguma operação, o crime poderia ser consequência de algo que saiu do controle, ou de alguém que o pressionava. A equipe investigativa então conectou esse pagamento a outro dado anteriormente ignorado: uma ligação anônima feita para a polícia na noite anterior ao crime. A chamada, de curta duração, não continha informações explícitas, mas mencionava que algo iria acontecer na casa de Ricardo Ávila. Quando cruzaram o horário da ligação com o deslocamento registrado no carro do ex-policial, perceberam que ele estava dirigindo justamente no momento da chamada. Não havia prova de envolvimento direto, mas a coincidência temporal acendeu mais um sinal de alerta. A essa altura, as investigações apontavam para uma conclusão provisória. Não havia elementos suficientes para confirmar que o crime fora motivado exclusivamente pela suposta traição. As evidências acumuladas sugeriam a possibilidade de vigilância prévia, manipulação de provas e ações calculadas ao longo das semanas anteriores. Além disso, a presença de impressões digitais desconhecidas e a ligação entre o armazém industrial e os equipamentos encontrados na casa ampliavam o espectro das suspeitas. O que os investigadores ainda não sabiam era que uma nova peça estava prestes a surgir, uma que não apenas traria clareza aos eventos, mas também colocaria em risco a narrativa cuidadosamente construída por Ricardo. En la mañana del cuarto día, cuando los investigadores revisaban nuevamente los elementos já catalogados, surgiu uma informação inesperada. Um técnico da divisão de cybercrimes, que analisava dispositivos apreendidos quase como rotina, encontrou algo que mudaria completamente o rumo da investigação: um arquivo de vídeo recuperado parcialmente de um dos cartões de memória danificados. A gravação estava deteriorada, mas os poucos segundos funcionais eram suficientes para levantar suspeitas graves, e totalmente incompatíveis com a versão apresentada por Ricardo Ávila desde o início. A imagem mostrava parte da suíte principal horas antes do período estimado do crime. Não havia presença das vítimas no trecho recuperado, mas era possível ver a disposição do ambiente, que coincidia exatamente com a forma como os peritos concluíram que os corpos haviam sido posicionados após a morte. Isso significava que o quarto já havia sido reorganizado antes do crime, indicando premeditação ou, no mínimo, manipulação. Mais significativo ainda era o fato de que a câmera que gerou aquela imagem era um dispositivo clandestino, não parte do sistema de segurança oficial da residência. Enquanto esse fragmento era analisado em detalhe, outro avanço independente surgia. A equipe responsável por investigar a caminhonete preta relatada pelos vizinhos conseguiu rastrear o veículo até uma oficina registrada no nome do antigo colega de polícia de Ricardo, o mesmo homem com quem ele havia se encontrado poucos dias antes do crime. O proprietário afirmou que o carro estava em manutenção e que não o havia emprestado a ninguém, mas os registros internos mostravam que o veículo havia sido retirado da oficina sem sua autorização durante 2 períodos específicos, ambos correspondentes às noites em que vizinhos o viram parado perto da casa de Ricardo. A partir desse momento, o colega tornou-se peça-chave. Seu histórico incluía anos de trabalho conjunto com Ricardo na força policial, operações delicadas e investigações internas envolvendo ambos. Quando deixou a corporação, passou a atuar como investigador particular, frequentemente contratado por empresas de segurança que operavam em zonas cinzentas da legalidade. O vínculo deles, até então apenas suspeito, agora se mostrava central para entender o desenrolar dos eventos. Paralelamente, outra descoberta ampliava o cenário. A análise de um segundo cartão de memória revelou partes de conversas apagadas entre Helena e Marisa. Apesar de fragmentadas, as mensagens indicavam que ambas estavam prestes a confrontar Ricardo sobre algo que haviam descoberto. As pistas sugeriam que não se tratava de uma traição amorosa, mas de informações sensíveis relativas ao negócio de segurança administrado por ele. As duas pareciam recear as consequências de expor aquele material e mencionavam explicitamente que não havia mais como esperar. Essa revelação oferecia um novo motivo plausível para o crime: silenciamento. Mas ainda faltava compreender como o suposto parceiro de Ricardo se encaixava no enredo. Esse ponto começou a se esclarecer quando os investigadores conseguiram acesso a gravações de segurança de um estacionamento próximo ao armazém industrial. Em uma das imagens, registradas 3 dias antes do crime, Ricardo e seu ex-colega apareciam entrando no galpão.
Permaneceram lá dentro por mais de 2 horas. A gravação não captou o interior, mas um detalhe chamou atenção. Ao saírem, ambos carregavam caixas pequenas, compatíveis com dispositivos eletrônicos. A movimentação parecia metódica, sem sinais de improviso. Quando os detetives cruzaram esse registro com as datas das transferências financeiras suspeitas, perceberam que começavam a formar um padrão claro. Ricardo estava envolvido, junto ao seu colega, em algum tipo de operação paralela que exigia monitoramento, equipamentos clandestinos e criação de empresas fantasmas. O motivo real ainda não estava evidente, mas era inegável que as duas vítimas sabiam mais do que deveriam. A equipe então voltou sua atenção para a ligação anônima feita na noite anterior ao crime. Após rastrear o número, descobriram que havia sido originada de um telefone pré-pago comprado em uma loja próxima ao armazém industrial e usado apenas uma vez. O horário coincidia com o deslocamento registrado no veículo de Ricardo, reforçando a possibilidade de que alguém de seu círculo estivesse tentando alertar a polícia para evitar o que estava prestes a acontecer, ou, alternativamente, criar um registro que pudesse servir como distração. Conforme todas essas peças eram reorganizadas, a investigação passou a considerar uma hipótese ainda não explorada. O crime poderia ter sido parte de um plano maior que saíra do controle. Talvez Ricardo não tenha agido sozinho. Talvez nem mesmo fosse o autor direto das mortes. Havia indícios suficientes para questionar sua acusação inicial e investigar se o antigo colega estava presente na casa naquela noite. A prova decisiva que faltava começou a surgir quando uma análise aprofundada das impressões digitais desconhecidas revelou que pertenciam a alguém com ficha policial por acesso ilegal a sistemas de vigilância. Embora o nome estivesse sob sigilo enquanto os investigadores seguiam o protocolo, tudo indicava que aquela pessoa era parte da rede de relações que conectava Ricardo ao armazém industrial. Agora havia uma nova linha de investigação. Ricardo, sua esposa e sua cunhada estavam envolvidos, direta ou indiretamente, em uma rede de vigilância clandestina. E o crime não parecia mais uma tragédia impulsiva, mas sim o desfecho de tensões acumuladas dentro de um ambiente de segredos perigosos. A pergunta que se colocava diante dos investigadores era simples e perturbadora. Se tantas pessoas orbitavam esse segredo, quantas delas sabiam exatamente o que aconteceu naquela madrugada? E quantas estavam dispostas a proteger Ricardo? A resposta começaria a aparecer muito antes do previsto. La mañana del 4 de agosto comenzó con un silencio extraño en la oficina de investigación del condado. No era el silencio habitual de un lugar que vive rodeado de papeles, expedientes y pasos cansados de oficiales con turnos interminables. Era un silencio tenso, espeso, el tipo de silencio que surge cuando todos saben que algo grande está a punto de destaparse. La muerte de Valeria y Marina, esposa y cuñada de Raúl Montenegro, ex policía convertido en empresario millonario, ya no parecía un crimen pasional ni un acto impulsivo. Nada cuadraba con esa versión. Las fechas no encajaban. Los movimientos financieros no encajaban. Las declaraciones no encajaban. Y algo aún más inquietante. Las personas alrededor de Raúl estaban comenzando a desaparecer del mapa. El detective Báez entra en escena. El detective Leonardo Báez, un veterano conocido por su olfato fino para contradicciones, fue asignado como refuerzo especial. Había llegado desde la capital después de presionar a sus superiores. Si me dan acceso, en 3 días encuentro lo que nadie quiere que salga a la luz, prometió. Báez tenía un expediente impecable, pero también arrastraba la fama de voltear casos peligrosos al revés. Sabía leer gestos, silencios y pequeñas grietas en las historias. Y al primer vistazo al expediente Montenegro, murmuró: «Aquí hay demasiados silencios, y el silencio siempre habla». Su primera parada fue la oficina privada del ex policía. Más que una oficina, era un santuario de poder. Paredes de madera pulida, diplomas enmarcados, fotos con figuras políticas y un escritorio de nogal con una placa en oro. Integridad, disciplina, justicia. Báez sonrió con ironía. Los que más predican son los últimos que cumplen. La asistente que sabía demasiado. La asistente personal de Raúl, Luciana Peralta, llevaba 5 años trabajando para él. Había estado presente en viajes, reuniones privadas, acuerdos comerciales y eventos familiares. Y según los registros, fue la última persona que vio a las 2 hermanas con vida, aparte del propio Raúl. Cuando Báez la citó para declarar, Luciana llegó con gafas oscuras, manos temblorosas y una actitud defensiva. «No sé nada. Ya declaré», dijo antes incluso de sentarse. «Claro», respondió Báez. «Declaró lo que Raúl escribió por usted». Luciana se congeló. «¿Cómo?»
Porque nadie habla con frases tan perfectas y frías cuando describe un día en el que 2 personas desaparecieron. Usted tiene miedo. Y cuando alguien tiene miedo, es porque vio algo que no debía ver. La mujer bajó la vista. Los dedos apretaban el borde de la mesa. Durante 10 minutos hubo silencio. Finalmente, susurró. Él ya sabía lo que ellas estaban haciendo. Lo supo mucho antes de la noche del asesinato. Baez la instó a continuar. Luciana tragó saliva, como quien arranca una venda de una herida profunda. Valeria, su esposa, estaba investigando a Raúl, y Marina la estaba ayudando. La sala entera se inmovilizó. Una traición, dentro de una traición. El descubrimiento cayó como una bomba. Hasta ese momento, la investigación giraba en torno a un crimen por traición sentimental, un ex policía celoso, impulsivo, cegado por la rabia. Pero la declaración de Luciana cambiaba todo. Valeria no era una víctima pasiva. Marina no era solo un daño colateral. Ambas estaban metidas en algo mucho más grande. Luciana continuó. Ellas creían que Raúl estaba involucrado en algo ilegal. Marino de contrabando, contratos con empresas fantasma, tráfico de armas. No estoy segura, pero ellas lo sospechaban, y yo creo que lo confirmaron. El detective sintió un escalofrío. Las piezas empezaban a encajar. Si las hermanas habían descubierto negocios ilícitos, eso explicaría por qué Raúl viajó inesperadamente 2 veces el mes anterior. ¿Por qué su empresa tenía ingresos imposibles de justificar? ¿Por qué él había borrado mensajes y correos justo después del doble homicidio? ¿Por qué? En las fotos de seguridad, Raúl parecía más frío que furioso. La traición que él descubrió, tal vez no era sentimental, tal vez era una traición al imperio oscuro que él había construido. Las cámaras que fallaron aquella noche, Baez revisó nuevamente los registros de vigilancia del complejo donde vivían las hermanas. Las cámaras habían sufrido un apagón de 11 minutos. Cuando volvieron, Raúl salía con las manos en los bolsillos, tranquilo, caminando hacia su camioneta de lujo, demasiado tranquilo. Un ex policía entrenado sabe perfectamente dónde están las cámaras, los puntos ciegos, el funcionamiento técnico, la duración de sus baterías auxiliares. No había sido un accidente, había sido un apagón planificado. Y Baez sabía quién podía confirmarlo. El técnico que se quebró en 3 minutos. El detective localizó al técnico encargado de mantenimiento de cámaras, Santiago Neri, un joven nervioso, tatuado, con un historial de trabajos temporales mal pagados. Cuando Baez le mostró las imágenes, Santiago palideció. No fui yo el que apagó nada. Yo no dije que fue usted, respondió el detective. Pero sí sé quién le ordenó hacerlo. Santiago temblaba. Raúl me dijo que era para proteger la privacidad de la familia, que estaban pasando por problemas, que si ayudaba me pagaría bien. ¿Y lo hizo? El técnico bajó la cabeza. Demasiado bien. Ahí estaba. Confirmación directa. El crimen no había sido impulsivo. Había sido premeditado. El audio que nadie debía escuchar. A las 18:40 de esa tarde, mientras revisaban el celular que Valeria ocultaba en una caja de zapatos, Baez encontró algo escalofriante. Un archivo de audio titulado Raúl, 2706, no borrar. Valeria había grabado a su esposo, y lo que se oía era devastador. El sonido inicial era leve, como si ella hubiera escondido el teléfono en un bolsillo o detrás de un cojín. Luego, la voz de Raúl surgió firme, segura de sí misma. Si te metes en mis negocios, yo no voy a protegerte. No voy a proteger a nadie. No entiendes lo que está en juego. No puedes traicionarme. Y después, un ruido seco de vidrio golpeando una mesa. Marina tampoco. No se metan donde no deben. El corazón de Baez se aceleró. El caso, por fin, estaba tomando forma real. Raúl sabía. Raúl había advertido. Raúl había amenazado. Y 34 días después ambas aparecieron muertas. La llamada que cambió el rumbo. Esa misma noche, cuando Baez se disponía a cerrar todo e irse a su hotel, su teléfono sonó. Número desconocido. Voz distorsionada. Mensaje claro. Si sigues cavando en los negocios de Montenegro, vas a terminar como ellas. El detective colgó. Miró su reflejo en la ventana. Y sonrió con una mezcla de ira y determinación. Perfecto. Si ya me vieron, significa que estoy cerca. La mañana siguiente a la amenaza telefónica, el detective Leonardo Baez llegó a la estación con una conclusión clara. Raúl Montenegro no solo era un asesino. Era la pieza central de una red que comenzaba a emerger como un monstruo bajo la superficie. La muerte de Valeria y Marina ya no era un caso aislado. Era un mensaje, un ajuste, una limpieza interna. La ruta del dinero Baez solicitó acceso a las cuentas bancarias de Montenegro, convencido de que el dinero siempre habla más alto que cualquier testigo. Lo que encontró fue un rompecabezas inquietante.
depósitos de empresas inexistentes en Guatemala, Panamá y Serbia, pagos frecuentes en efectivo a proveedores sin identificación, una transferencia grande, $170,000, enviada 48 horas antes del asesinato, y lo más sospechoso, fondos depositados en la cuenta personal de Luciana Peralta, la asistente. Pero Báez ya no creía en coincidencias. Pidió una orden judicial, la obtuvo y llamó a Luciana para comparecer nuevamente. La asistente se derrumba. Cuando Luciana entró al cuarto de interrogatorios, no traía el maquillaje impecable del día anterior, ni la postura rígida de alguien que repite un libreto. Estaba pálida, despeinada, como si no hubiese dormido. «Luciana», dijo Báez, deslizando las hojas impresas, «explíqueme estos depósitos. No uno, no dos, 17 en total». Ella cerró los ojos. 2 lágrimas silenciosas cayeron antes de que pudiera evitarlo. «No era por ayudarlo», susurró. «Era por miedo. Él me dijo que si no seguía sus instrucciones, alguien muy cercano a mí pagaría las consecuencias». «¿Qué instrucciones?». Luciana limpió el rostro con la manga. «Eliminar mensajes, manipular agendas, alterar ubicaciones y...» Su voz se quebró. «Convencer a Valeria de que viajara con él esa noche para hablar». Fue entonces que lo dijo. La frase que cambió la dirección del caso. Raúl no descubrió la traición. Él la estaba esperando. La visita al forense apenas terminó con Luciana. Báez se dirigió al laboratorio forense para analizar detalles que los investigadores previos habían pasado por alto. Allí lo recibió el doctor César Montalbán, un experto en patrones de violencia con reputación impecable. Montalbán señaló las fotografías de la escena. «Observe esto», dijo, marcando la mano derecha de Valeria. «Un moretón circular. No es de caída, es de control. Alguien la sostuvo con fuerza». «¿Raúl?» «Probablemente, pero lo más interesante es esto», agregó, y abrió otra carpeta. «Marina tiene un patrón idéntico en el brazo izquierdo. Es imposible que 2 personas desarrollen marcas tan similares por accidente». Báez frunció el ceño. «¿Entonces las sometió por separado? ¿O al mismo tiempo?» «Al mismo tiempo»,